A observação da simbiose entre o homem e a natureza despertou o desejo de levar para a vida prática a inovação e a tecnologia com foco no futuro. E hoje o Personalidades conversa com Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundect, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, Lívia. Muito bom estar aqui. É um prazer imenso. E nós estamos contando histórias, falando de personalidades que impactam e que trazem resultado para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Você é uma dessas pessoas, mas a gente quer ouvir também a sua história. Nascido em Ponta Porã, morador da região do Pantanal. Eu sempre digo que eu sou o fronteiriço pantaneiro, né? Eu consegui mesclar as duas coisas que mais são importantes para mim no estado, culturalmente. A cultura fronteiriça, ter nascido em Ponta Porã, para mim é fantástico ter essa integração, uma rua que divide dois países. Então essa minha infância até os 6 anos, eu fui lá, teve essa integração. E depois, aos 6 anos, ir morar no Pantanal. O Pantanal aí é uma outra história, são fases, né? Como estado encantado do Pantanal. E eu cresci no Pantanal. Eu já cresci sabendo que a natureza, que o ambiente importa. Eu já cresci sabendo que o bioma, ele é um ser vivo, que ele te abraça e que você como ser humano, você não está lá para usufruir daquilo, você está lá para conviver e crescer com aquele bioma. Então você faz parte com os animais, faz parte com a floresta. E esse aprendizado que eu tive logo cedo, para mim foi determinante porque eu entendi o ritmo da natureza, o ritmo das águas, o ritmo do tempo, tudo é no seu tempo, tudo é nas suas estações. Entender os animais, entender cada estação do ano, as cheias do Pantanal, que é uma coisa riquíssima, você abrir a sua janela e dar de cara com o tuiuiu ali. E isso vai me fazer lá na frente, esse caminho que eu trilhei dos estudos, mas eu já sabia o que eu queria quando era criança, quando eu olhei que a gente tem que proteger aquele ser vivo que é o bioma Pantanal. Então quando você olha para aquele ambiente, você está integrado e qualquer agressão ao Pantanal é uma agressão a você próprio. O pantaneiro entende isso. Sim. Ele entende que é uma agressão, quem vive no Pantanal entende que cada vez que queima, quando a gente vê nas queimadas, cada vez que queima, cada folha que queima, também você queima junto porque você tem o amor pela terra. Então, esse convívio desses primeiros anos, e eu tive a honra também de fazer uma comitiva pantaneira, tá? Aos 11 anos, assim, os meninos vão fazer, meninos e meninas, tá? O Pantanal, ele é inclusivo, o pantaneiro é inclusivo, tá? Os meninos e as meninas vão para fazer, é como se fosse uma iniciação. Então, você passar 3 dias ali com 11 anos, com o cuidado que tem, já com a função, eu tinha uma função também, e fazer uma comitiva pantaneira, dormir à noite no Pantanal, atravessar o rio, aquela história do boi de piranha, tudo real, tá? Tudo real, então também é transformador para você entender culturalmente como é que se forma as raízes, como é que se forma a cultura. E isso ficou marcado até hoje. Eu sempre falo, tem que falar. Uma coisa que meu filho não vai ter, eu tenho um filho de 7 anos, queria que ele tivesse, mas a gente sabe que é impensável hoje esse tipo de... Mas eu gostaria que ele tivesse o sentimento a respeito da cultura pantaneira e que também dá respeito principalmente à natureza. E eu gosto bastante de captar esse olhar sensível em relação ao Pantanal, porque isso não deixa de ser arte, não deixa de ser uma forma de você difundir para a sociedade do Mato Grosso do Sul e do Brasil. E o Manuel de Barros fazia isso muito bem. Então eu enxergo o Pantanal aos olhos de Manuel de Barros e, no seu caso, a gente enxerga a forma que nós devemos preservar esse bioma para que ele se perpetue pelo máximo de tempo possível. A gente não sabe como é que é o futuro, né, Márcio? Exato. E aí, vamos olhar para a questão da bioeconomia, fala bioeconomia. Bioeconomia, ela deriva da economia ecológica, ou seja, o estudo todo que você tem disso que está lá, é que a natureza ela dá as respostas, inclusive econômicas. Então você tem um campo riquíssimo de crescimento que tem o Pantanal. É o principal capital hoje nosso, do estado, eu falo capital brasileiro e mundial. Porque você tem muitas coisas podem ser resolvidas
por exemplo, com medicamentos, como alimentos, né? A natureza, ela dá a resposta para o que você precisa. Eu vou só fazer um cross agora, falar que depois, anos mais tarde, a gente foi investir no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia que tem aqui no estado, que chama-se BioInspire, que ele se inspira na natureza para dar as respostas de sanidade animal, de doenças. E tem Mato Grosso do Sul, tem um instituto desse, com 10 milhões de investimento, que traz soluções a partir da natureza. Ou seja, lá atrás, eu vivi aquilo e depois eu vi como é que a ciência ela dá a resposta por meio da natureza na prática. E eu fico no Pantanal até os 12 anos, quando meu pai era contador técnico contábil, né? Ele era contador, ele sempre na área rural, e a gente vivia muito fazendo por isso, ele ia migrando de lugares, mas ele ficou muito tempo, foram 6 anos, né? E depois eu retorno para Ponta Porã aos 12 anos. Aí eu vivo um pedacinho da adolescência, aí sim, tem outro momento de Ponta Porã também, que é o momento de ver o Shopping China, quando era uma portinha ainda também, ver atravessar a fronteira, jogar bola naquele Campo Verde, que era na fronteira também, integrar com os meus primos do Paraguai também, que eu tenho parentes do Paraguai. Essa integração com a fronteira é rica, porque a fronteira também, esse lado meu cultural, ela não estabelece uma divisão. Hoje tem uma divisão, criaram uma estrutura lá para aquele centro comercial, mas não é isso. Na verdade, a fronteira, aquela fronteira lá, ela traz o exemplo de integração de que dois países, culturas podem conviver juntas. Que mostra que o nosso país é diverso, né? Que o nosso estado é multicultural. É uma maravilha imensa. Você fala muito de violência na fronteira. A fronteira não é só violência, ela não é violência. A fronteira são as pessoas que resistem, vivem lá e querem o melhor para ela. Sim. Infelizmente, as coisas acontecem dessa forma, mas a gente tem que trabalhar com política pública, hoje eu vejo, de encontrar soluções para que as pessoas residam e se sintam cada vez mais felizes em estar na fronteira, como eu me senti nesse segundo momento, tá? Tem um terceiro momento que eu volto para a fronteira ainda também, que é quando mais tarde eu retorno do doutorado. Mas eu quero dizer que são culturas, se tiver a honra de ter essas culturas, entender o que é o Pantanal, entender aí na fronteira uma coisa importante, o comércio internacional. Que o Peter Drucker fala que a cultura derrota a estratégia no café da manhã. E é verdade. Então, se você não entende a cultura dos países, das pessoas, das localidades, Sim. não tem estratégia econômica, estratégia de empresarial que resolva isso. Então, a partir disso, entendendo a nossa cultura, entendendo como que é o Estado e esse mix de culturas, você consegue trabalhar no futuro e investir melhor. Eu acho que é disso que a gente trata, entender as pessoas. Sem entender as pessoas, a gente não consegue fazer nenhum avanço. Entendendo as pessoas, suas culturas e essa importante integração com a natureza. Eu fico pouco tempo lá, depois de 13 anos meu... E aí você vem para Campo Grande. Campo Grande, por conta, infelizmente, da violência da fronteira. Houve um evento lá que meu pai teve que retornar para Campo, retornou e a gente eu vim primeiro, aí fui morar com minha avó lá na saída para Cuiabá, na Mata do Jacinto, muita gente conhece lá, e começa uma outra parte de adolescência. E nessa formação que eu trago, é bom falar porque essa formação da gente leva o que a gente é no futuro, esses aprendizados, né? E eu acho interessante até colocar na adolescência, porque hoje em dia, né, ano de 2023, a gente leva muito em conta os sonhos dos nossos filhos, né, a vocação. Eu acredito que antigamente os nossos pais e avós e familiares tinham muita influência a respeito das nossas escolhas. E escolher a administração de empresas teve relação, assim, com essa questão contábil do teu pai? Ou, de repente, um pitaco da tua avó, uma opinião ali da família? Teve de tudo isso. A primeira coisa é que meu pai era contador rural, eu falei, não quero ser contador. Eu falava, não quero ser contador, nem quero trabalhar com a questão rural. Eu acabei virando administração na área de finanças e com doutorado, com mestrado em agronegócio e doutorado em desenvolvimento rural. Não teve jeito, eu acabei caindo no mesmo pote. Eu achava que ia fugir muito, mas eu trabalhei. Dizem que o fruto não cai muito longe do pé, né? Não cai. E aí, lá na Mata do Jacinto, que eu fui trabalhar na farmácia ali, tinha uma farmácia lá que agregava toda a parte, ali eu aprendi a questão organizacional, a questão do comércio, minha primeira experiência de trabalho, e olhando todas as pessoas. Então, eu era referência também naquela farmácia lá, das pessoas que me conheciam de lá, tinha um contexto de violência também. E você ainda muito jovem na farmácia, né? Já anos. lidando com essa questão administrativa, de gestão, tudo gerenciar um negócio. Isso. E tinha na época uma questão tinha uma gangue, um nome conhecido lá também, que era... E eu conhecia todos eles e tal, mas isso não significa que você vai seguir por aquele caminho. Outra coisa importante, você pode escolher. Mesmo você sabendo que existe, você tem essas escolhas. Minha escolha de vida foi estudar. Eu acho que é o único caminho que eu encontrei para conseguir subir degraus. A única forma que tem de
subir degraus e de buscar novos ares. Então, teve essa... E na UFMS é uma experiência maravilhosa. Eu entrei em 95, né? Toda uma geração lá que se constrói, de começar a fomentar a primeira empresa júnior de administração da UFMS também. A gente pegou, resgatou e ajudou a construir a primeira empresa júnior. A gente fez na faculdade, na administração ainda, 3 grandes eventos de administração e negócio que foram referência na época. A gente conseguiu colocar, como aluno, tá? Sim. Colocar 800 pessoas no Glaucio Rocha e ainda monetizar aquilo e já o lucro também foi uma experiência de administração. E isso tudo fazendo estágio. Fiz estágio no Banco do Brasil, fiz estágio no Detran. E o Detran, aliás, hoje o Detran tem um conceito visual muito bonito, fez parte de uma consultoria que a gente participou lá como estagiário lá. Todo esse conceito foi criado lá, a consultoria UFMS, Fundação Getúlio Vargas. Mas voltando à universidade, então a gente se organizava de tal forma de ter uma consultoria júnior na universidade já era muito difícil. A gente conseguiu fazer isso, estabelecer isso. Criar 3 eventos cada ano com 800 pessoas e sempre na liderança desses eventos. Então, quando eu vou na graduação, terminei em 99, teve a graduação no ano 2000, no dia 15 de abril de 2000, foi um momento que realmente formados, tá? Realmente a gente já tinha experiência, a gente tinha vivenciado muita coisa. Eu estava falando de muitos amigos, a gente tinha um curso de economia, na época a gente interagia muito com o curso de economia, muitos amigos, muitas lideranças, vou citar até o Cláudio Mendonça, por exemplo, fazia economia na época, eu estava começando administração, tinha o Tito Estanqueiro, isso que são gestores hoje do Sebrae, outros colegas que são muito importantes hoje, ocupando os mesmos espaços também. A gente participou junto de uma geração que hoje está ocupando espaço, que com dificuldade, com estudos, né, com dificuldade, tá, a gente conseguiu. Essa geração foi moldada de outra forma. É uma geração moldada de outra forma, com tempos duros também. E aí, finalizado o curso de administração, o que vamos fazer, né? Você formei, e daí, né? O que eu vou fazer da vida, né? Todo mundo passa por isso, tá? Você, estudante que hoje vê a gente, também fala, olha, me formei, mas 3 anos é o tempo que você vai ainda penar um pouquinho para se situar dentro do mercado. Não adianta, você vai passar por esse tempo. Eu falo 3 anos, que muita gente é um pouquinho antes, um pouco depois, mas tem um período que você se questiona, será que é isso? Você passa, todo mundo passa por isso. Márcio, você vai discorrer os temas, mas eu vou dar aqui só, né, um spoiler, porque é mestrado, é doutorado, é a Fundect, foi pró-reitor da UEMS, professor universitário, funcionário público há 20 anos. Então, a gente está falando de uma trajetória profissional de excelência, inclusive com uma nomeação no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Ou seja, é um passo para o que a gente almeja para o futuro no que diz respeito à pesquisa, à educação, à bioeconomia. Então, assim, é uma construção, eu digo, de passos firmes e sólidos, né? Eu falo para chegar nessa parte, falar do que nós somos hoje, tem que entender o que nós somos no passado. Sim, com certeza. E aí você trazendo essa trajetória, que daí eu trabalho em indústria farmacêutica também, mas 2003 que eu entro no mestrado em agronegócios, que é a mestrado em agronegócios da UFMS, que é esse mestrado que é o multi-institucional que envolvia a UNB, envolvia a Federal de Goiás e a UFMS. Uma outra escola fantástica. Então está no mestrado, e eu dei a sorte, quando eu entrei no mestrado em 2003, eu passei no concurso do Antigo Idaterra. No dia 19 de maio de 2003 eu fui nomeado, tomei posse na verdade, são 20 anos aí de servidor público, e eu comecei ao mesmo tempo como serviço público e tive a honra também de fazer o mestrado ao mesmo tempo, concluí esse mestrado em 2005, continuei aí no Idaterra fui assumindo funções aí de coordenação do PRONAF, que é o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, Nacional da Agricultura Familiar, ser a parte financeira, gestor financeiro disso. E aí eu também tive a chance de, já no Idaterra, com mestrado em agronegócio, já visitar praticamente todos os assentamentos do Estado. Aí foi um outro aprendizado, entender esse agricultor familiar, sim, entender as necessidades, entender esse ator virtual, porque às vezes a política pública chega para esse... E esse assunto nunca esteve tão em alta, Nunca esteve tão em alta. Então, esse ator da política pública está lá, mas às vezes os gestores, o legislador, ele não sabe o que é a necessidade dele. Eu pude, como gestor, não legislador, mas entender entender essas dores. E isso foi transformador porque você está no assentamento, eles recebem tão bem. Você tomar um café da manhã, você está lá no almoço, um jantar, e aí você
desenha melhor aquela política pública e você atua melhor. E aí eu tomei gosto por essa área e eu já tinha um mestrado, eu fui ser pesquisador da Agraer, aí já era Agraer, né, e da Terra virou Agraer, que virou uma outra agência, eu fui ser pesquisador também, já com mestrado, fui para a área de pesquisa e construindo a carreira e trabalhando em pesquisas aí na questão de mercados e até que em 2009 sinto que era a necessidade de um doutorado. E Márcio, a gente está contando aqui sua trajetória, que é, sem dúvida, uma carreira já muito bonita, apesar da sua pouca idade, para ter construído tantas coisas, mas eu também gosto de pegar aqui alguns papos que a gente tem no bastidor. E eu estava comentando com o Márcio a respeito da quantidade de farmácias que a gente tem em Campo Grande e o que explicaria isso num contexto social. Ele que trabalhou bastante em farmácias, a gente estava falando sobre essa personalidade do campo-grandense buscar afeto em locais inusitados. Tem muita farmácia, e pelo menos é a minha experiência em Campo Grande, porque o campo-grandense ele quer afeto, que é um ponto de encontro. Então o campo-grandense ele quer afeto. Ao mesmo tempo que ele não te dá bom dia, ele quer afeto. E tem os bloqueios dele, Sim. Mas ele vai na farmácia conversar com o balconista, conversar com o dono da farmácia, isso no bairro, e lá ele vira um ponto de encontro, não só das pessoas, cada um conversando sobre seus assuntos, não só sobre medicamentos. Então percebe que tem muita farmácia em Campo Grande, principalmente nos bairros, né? Tinha naquela época, ainda tem hoje, porque as pessoas querem conversar e se reunir, mas elas não sabem como. Então, às vezes, querem afeto, mas não sabem dar afeto. Sim. E na farmácia acaba sendo esse escape. Pelo menos minha experiência é essa, a gente acabava sendo psicólogo. Ouvindo, né? Só ouvia as dores e sabia de tudo, tá? Sabe mais do que dos salões de cabelo, cabeleireira, tá? Bom, e agora voltando para essa questão do gestor público, 20 anos de gestão pública, parabéns. Obrigado. 20 anos em 2023. E para você ser um bom gestor, você também tem que ser um bom ouvinte. E aí a gente vai misturando, né, toda a sua experiência ao longo da sua história de vida, da sua infância, daquilo que você colecionou na universidade e veio até aqui mostrando que o papel do líder também é de saber escutar, né, de ser um bom ouvinte. E o diferencial disso para as suas empreitadas profissionais. Isso é algo que está constante. Eu vou dar até uma indicação do livro do Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, que é A Regra Não Ter Regras, que é um livro recente até, que ele fala exatamente disso. Essa questão do líder ouvir, saber ouvir o feedback, tá? Muito importante. Tem muito gestor aí que não sabe ouvir os seus servidores, os seus funcionários, não sabe ouvir a população e quer impor. Essa questão de você liderar por autoridade já era, esqueça. Você não lidera mais pelo controle, lidera pelo exemplo, pela influência e lidera pelo contexto. E pelo contexto, você saber ouvir que às vezes o seu liderado, ele vai te falar coisas que você não quer ouvir. Você tem que saber separar aquilo e agregar e trabalhar aquilo para todo mundo crescer. Horizontal. Uhum. Não adianta mais essa visão do autoritarismo, eu faço, eu sou, não é isso. Nós fazemos, nós estamos juntos, construímos juntos e o resultado é nosso. Bom, e agora também a respeito dessa questão do profissional servidor público e do pesquisador. Como é que foi unir, né, esses dois papéis? Porque você tem que se dedicar, tem que ter tempo de estudo para conseguir concluir um mestrado, um doutorado. Sim. Vi aqui na sua biografia que você fez uma especialização sanduíche na Holanda. Como é que foi conciliar tudo isso? Aí, quando eu vou em 2009 para o doutorado, aí sim, passei no doutorado, terceiro lugar, que é a Federal do Rio Grande do Sul, no Programa de Desenvolvimento Rural, que é o principal programa de políticas públicas para o rural, de novo, assim, estou seguindo uma lógica de carreira, né? E logo quando eu passei lá, como eu gabaritei a prova de inglês lá, que tal, eu já me qualifiquei para fazer o doutorado sanduíche num programa que você no meio do seu doutorado, você pode fazer um período fora do país, e o país lá é a Holanda. Aí quando eu vou para a Holanda em 2010, isso já foi no segundo ano, 2010, 2011, aí foi um outro salto. Você está no país, no estágio, que é a Universidade de Wageningen, que fica perto, é uma cidade universitária muito importante, aliás, a quinta maior rural do mundo, e o meu orientador, que é o Yandal van der Ploeg, que é uma celebridade no mundo dos estudos rurais. Então você tem todo esse contexto. Então aí outra coisa importante, a cultura. Um país diferente, um país que tudo funciona, um país que tudo dá certo, assim, Você tem um outro, eu saí primeiro mundo. A gente sai de Ponta Porã, Campo Grande, para cair em Amsterdã. Falando e dentro da Holanda,
um país assim muito avançado, que você chega e você tem o acesso. Principalmente, uma coisa importante desse país que falta, a gente tem que pensar no Brasil, aí vou trazer para o nosso contexto, é dar o acesso. Todo mundo tem acesso ao estudo, todo mundo tem acesso à saúde, acesso a um trabalho de qualidade, acesso a um salário que vai te permitir você pagar seu alimento, você ir no mercado, você ter uma moradia digna. Então, essa é a diferença que a gente tem que pensar para um país. Eu sei que fica para uma outra conversa, talvez para um futuro tópico, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem a visão de que prestar serviço público ou dar acesso à população é assistencialismo. Não é. Infelizmente. Isso é puro capitalismo avançado, o capitalismo que não é destrutivo, o capitalismo que entende que para que você cresça, todo mundo tem que crescer também. Não adianta só uns terem e outros não terem. Sim. Isso não é capitalismo, isso é uma outra coisa. É um autoritarismo de mercado. E aí quando eu termino, voltei para terminar o doutorado, faço minha pesquisa no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, olha só, ambiental. O Parque Nacional é um bem grande que o Estado tem, essa região toda de Bonito, da Bodoquena, Serra da Bodoquena, é outra, que é uma reminiscência de Mata Atlântica, é outro pedaço do bioma fantástico no Brasil e no mundo, que as pessoas estão reconhecendo agora, outra riqueza que se tem, não só turística, riqueza de várias formas. Então, tive a honra de fazer minhas pesquisas, tanto de mestrado quanto de doutorado, para entender a dinâmica do próprio parque, como é que as pessoas se organizam para a gestão daquilo, né? Para como é que tem toda uma problemática ali presente. E termino o doutorado em 2003, eu tenho que voltar, aí tem que terminar o doutorado, tem que voltar para o seu trabalho. 2 anos você pediu licença, voltar para o trabalho que é ali da terra. Mas ao mesmo tempo eu passo no concurso da UEMS, dentro do estado, e aí eu fui autorizado pelo próprio estado a poder vencer esse meu tempo. Como foi dentro do estado, eu estava em outra função, esses 2 anos que eu teria que pagar para ir da terra, tudo isso dentro do contexto jurídico já aprovado, passei no concurso da UEMS, eu entro na UEMS como professor da UEMS, aonde? Em Ponta Porã. E é quando você retorna para a sua cidade natal. Aí eu, nesse terceiro momento, retorno para devolver tudo aquilo que eu aprendi na vida toda para o curso de administração na unidade universitária da UEMS de Ponta Porã, recebendo aqueles alunos e passando a minha experiência profissional que eu tinha, minhas vivências, e trabalhando uma outra geração. Isso em 2013, foi fantástico. É uma reconexão com a minha cidade, é uma reconexão com uma cultura, com o meu povo, né? Isso me deu... Eu precisava daquilo, assim, é uma coisa divina que a gente precisava desse momento. E eu fico lá trabalhando, depois eu consigo... Aí eu sou convidado para ser pró-reitor de administração da UEMS, na gestão do Fábio Edir dos Santos, que foi reitor. Aí eu vou ser pró-reitor de administração e planejamento, aí já é um outro cargo maior ainda. Essa professora importante, mas eu tive que, trazendo experiência de administração de novo, aí, como gestor, trabalhar num orçamento de mais de 200 milhões de reais, que é da UEMS, que é aí uma experiência, aí um degrau maior, importante entender como é que funciona a universidade, a dinâmica. E eu queria falar aqui a importância que tem a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que faz 30 anos agora, na construção de várias gerações, vários professores, a entrega. As pessoas têm que saber que a universidade, ela faz a entrega, e sem a universidade não há futuro. Então, olhem para a UEMS como sua também. A Universidade Estadual é nossa. É nosso futuro que está ali presente. E tem a questão do incentivo à pesquisa, mas você também é conselheiro do SEBRAE, que é o serviço que atende as micro e pequenas empresas. E é por isso essa veia que fala da veia da inovação agora está comigo, porque quem é presidente da Fundex tem assento no conselho do SEBRAE, e participar do conselho, ser conselheiro do SEBRAE é outra experiência maravilhosa, porque você tem acesso ao mundo, aos mercados, entender a dinâmica do empreendedor. E aí isso ajuda a construção de digitais, para esse olhar de transformação, de geração de renda, transformação, que é o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul agora. Que é o que está, esse movimento todo. Mato Grosso do Sul, tenho certeza, e será e já é um dos estados mais inovadores do Brasil. E vai se tornar mais ainda, porque tem talento, tem investimento, tem o capital verde, tem a tecnologia necessária. E tem as pessoas querendo que isso aconteça. E o olhar meu é otimista, porque eu estou vendo o futuro chegar e o futuro chegou. E nesse futuro que chegou, eu falo que está me vendo aqui agora, acredite no seu estado, que a gente fique aqui também e ajude a gente a construir esse estado que será e já é um dos mais avançados do Brasil. Falando em conselho, agora a integração do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Agora fala sobre os desafios, porque já saiu do Mato Grosso do Sul, está levando também o seu profissionalismo para fora, né, para todo o país. Primeiro que
primeiro falar que eu estou de vice-presidente do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, que é um órgão, uma associação, então fui eleito também. Entre todas as fundações de amparo à pesquisa do Brasil, eu estou de vice-presidente e, claro, logo serei também presidente no caminho natural. E isso me deu também uma conversa com uma possibilidade, e agora hoje designado como conselheiro também do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma honra muito grande. Para nós, da academia, da pesquisa, esse é um dos ápices, né? Você poder ocupar esse conselho, você poder discutir as políticas públicas para a ciência, tecnologia e inovação do Brasil, você falar de orçamento, você não deixar que levem esse orçamento, que nunca mais alguém tome o orçamento da ciência e tecnologia, que não tem país, estado ou qualquer lugar do mundo que tenha chegado ao desenvolvimento, tenha avançado sem investimento em ensino, ciência, tecnologia e inovação. Nós vivemos momentos sensíveis e até sombrios nessa questão do corte das bolsas. Foram momentos que no passado foram sombrios, agora a gente tem uma retomada. Eu assinei nesses dias um acordo com a CAPES, né, que trabalha com bolsas de pesquisa e pós-graduação. Então, nós conseguimos trazer 14 milhões de reais para o estado de Mato Grosso do Sul, que já está ajudando a transformar a realidade. Mas é mais ainda. Então, a gente precisa desse apoio. Se o governo federal agora entendeu e está entendendo que precisa, nós vamos estar aqui para captar mais recursos. Hoje são 14 milhões, amanhã podem ser mais 14. E é um investimento que não tem fim. É preciso, sim. Quem um dia reclamar achar que não precisa de educação, olha, vai na escola do seu filho, vai lá e vê quanto isso transforma. E transforma a realidade de todos. Márcio, eu não posso deixar de citar aqui, né, a sua trajetória profissional, a gente está contando a sua história no Personalidades. E como é que fica a paternidade, né? São tantas obrigações e eu vejo você, assim, muito empenhado em ser exemplo também para o seu filho. Aí é aproveitar os momentos que a gente tem, né? Que agora eu estou viajando mais, né? Sim. E estando no conselho. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 7 anos. E aí é uma mente em formação, é um serzinho em formação, a gente vai acompanhando E para estar com ele, eu tento estar os minutos que eu posso, né? Assim, se ele quis fazer guitarra, eu vou fazer. Aí para fazer guitarra com ele, eu vou fazer baixo. Então eu vou estudar o baixo com ele. Aí mandar um abraço pro Fábio Corvo aí do Bando Velho Jack, que nos dá essas aulas. Eu toco teclado já. Fiz banda de rock eu já tocava teclado, já tive uma banda de rock nos anos 90, tá? Sim. Aí, ó. Isso, banda de rock lá é uma banda de rock internacionalmente famosa lá na região da saída para Cuiabá. Mas era famosa. Já toquei no Stones Blues Bar, tá? Stones lá, aqueles Stones lá que tinha lá antigo. Sim, o Stones na Ceará. Na Ceará, na Avenida Ceará, na Ceará, então já tive foi uma noite, mas assim, valeu a pena. Isso abrindo pro Renato do Bêbados Habilidosos, que assim, um ícone, né? A gente tem que falar que é um ícone. A gente não pode esquecer que ele é o bluesman. É o bluesman. Foi uma noite, mas valeu por uma vida. Então, essas experiências eu tive também, eu estudei, tive a formação profissional, mas não deixei de viver a vida da juventude saudável. A inspiração tem que vir da arte, tem que vir do amor, tem que vir da paternidade, vem de tudo, né? Aí vem da inspiração. Minha mãe era artista plástica. Minha mãe faleceu em 2017, antes de me ver presidente da Fundect. Infelizmente, ela viu o diretor científico, mas não me viu o presidente. Ela não me viu fazendo o que eu estou fazendo hoje, mas eu sei que ela está acompanhando em outro plano tudo isso que a gente faz. E ela era artista plástica, uma relação também na árvore genealógica com a família Espíndola também. Assim. A família Espíndola são bastante, é muito grande. Então, é uma história bem longa também. Então, essa veia artística eu trago dela. A veia da música, a veia da arte, que é a veia que meu guri também tem. Meu menino tem também de tocar música. E semana passada ele pediu que ele quer fazer aula de artes agora, quer desenhar também. Então tá na veia, mas ao mesmo tempo ele gosta de matemática. Uma coisa não exclui a outra. Não, uma coisa não exclui a outra. Pelo Com contrário. certeza. Eu sou jornalista e sou administradora de empresas. Olha que legal. Então, eu sei disso. Você é colega. Então, uma coisa não exclui a outra, né? A gente pode ser feliz com o que a gente escolheu para fazer. E a arte está ali. Então, eu vejo nele, nos pequenos momentos, estar com ele, de poder acordar com ele. Às vezes a gente chega cansado, de madrugada, e poder dormir com ele, abraçar, tal. É o que a gente... infelizmente é o preço que a gente paga pelo coletivo, mas eu faço o possível para estar junto com ele tudo que eu posso. Sacrifício, sagrado ofício, né? Etimologia das palavras Etimologia das maravilhosa. palavras, exatamente. Está cumprindo bem teu papel, Márcio. E essa história de vida, assim, espero que ele leve para frente outras. Já também está ligado à informática, é esse o trabalho. Olhar também, eu quero que o que meu filho tem
todas as crianças também tenham. É isso. Olhar não consigo imaginar um país que não cuide para que as suas crianças não estejam na escola estudando e aprendendo. Não dá para pensar no país que as pessoas de violência contra crianças e mulheres, não dá, e idosos também. Não dá para pensar num país que não entende a diversidade, que não entende a evolução da sociedade. Não dá. A gente já está no outro patamar. A gente tem que acompanhar isso e crescer e avançar para isso. Então o recado basicamente é esse. E a ciência e tecnologia, ela é uma escola de vida, ela transformou minha vida, o ensino transformou minha vida. Eu quero que a educação transforme a vida de outras pessoas também. Márcio, muito obrigada pela sua participação com a gente. Foi ótima a entrevista. Obrigado sempre estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. E esse foi o programa Personalidades, conversando com Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundect. Voltamos numa próxima edição com um novo entrevistado. Até a próxima. Tchau, tchau.